Na pacífica, mas espiritualmente potente vila de Medjugorje, o padre Petar Ljubicic compartilhou uma mensagem urgente e profunda que ecoa um aviso da Virgem Maria. Esta mensagem nos chama a nos prepararmos, tanto espiritual quanto praticamente, para as provações que virão. Com profunda reverência e consciência das necessidades espirituais de sua comunidade, o padre Petar traz uma mensagem que não pode ser ignorada, suma de amor maternal e seriedade divina. O aviso da Virgem Maria é claro: a escuridão está descendo sobre o mundo, e somente aqueles que mantêm sua fé viva irão perdurar. Mas essa escuridão não é meramente simbólica de uma crise ou infortúnio passageiro. Ela significa uma profunda crise espiritual, suma desintegração da fé que ameaça consumir a humanidade. Sem uma fé forte e inabalável, a luz espiritual em que confiamos irá piscar, deixando o mundo vulnerável a uma escuridão que nenhum poder humano pode dissipar. A mensagem da Virgem Maria enfatiza a importância de manter nossas lâmpadas espirituais queimando intensamente por meio da oração e da fé inabalável. Assim como uma lâmpada precisa de óleo para manter sua luz brilhando, nossa fé precisa de constante nutrição e atenção. Sem isso, a escuridão que se avizinha nos engolirá, mesmo que sejamos devotos em nossas vidas diárias. Oração, devoção e a crença inabalável em Deus são nossos únicos escudos contra essa ameaça crescente. As reflexões do Padre Petar sobre os avisos da Virgem Maria se concentram em 3 perigos primários que estão se intensificando em nosso tempo: a perda de vocações religiosas, a corrupção da inocência e o aumento de desejos descontrolados. Essas crises espirituais não são novas, mas estão se tornando cada vez mais sutis e penetrantes, ameaçando ofuscar a luz da fé e da bondade. Uma das ameaças mais insidiosas, de acordo com a Virgem Maria, é a luxúria e o desejo desenfreados que permeiam a sociedade. Essa distorção do amor, que foi corrompida em uma mera fome sensual, corrói a pureza e a santidade. A luxúria consome o que é puro, deixando os corações vazios e estéreis. Na ausência de amor genuíno e altruísta, a humanidade corre o risco de perder a própria essência do que significa viver de acordo com o plano divino de Deus. O amor se distorce, levando as pessoas para mais longe da virtude e mais perto do desespero. A Virgem Maria também expressa profunda tristeza pela corrupção da inocência, especialmente entre os jovens. Em uma cultura onde o pecado é frequentemente glorificado e a virtude marginalizada, corações e mentes jovens estão sendo envenenados. Este ataque deliberado à inocência da próxima geração é uma afronta ao futuro da humanidade. Quando os jovens são privados de orientação moral e verdade espiritual, a própria fundação de comunidades fortes e virtuosas começa a ruir. O terceiro aviso da Virgem Maria é o declínio alarmante nas vocações religiosas. À medida que menos indivíduos são chamados a dedicar suas vidas a servir a Deus, o mundo enfrenta uma escassez de guias espirituais, aqueles que podem ajudar os outros a encontrar o caminho de volta para Deus. Este enfraquecimento do serviço religioso não apenas sinaliza uma desconexão de Deus, mas também deixa muitas almas sem a orientação de que precisam para navegar nestes tempos turbulentos. Diante desses desafios, a Virgem Maria nos convoca a fortalecer nossa fé, a orar sem cessar e a permanecer vigilantes em nosso compromisso com a Palavra de Deus. A escuridão sobre a qual ela nos alerta não é apenas uma força externa, mas um campo de batalha espiritual dentro dos corações e almas de cada um de nós. Agora, mais do que nunca, devemos permanecer firmes em nossas convicções e nos preparar espiritualmente para enfrentar as provações que virão. O Padre Petar exorta todos os crentes a levarem esses avisos a sério. Devemos fortalecer nosso relacionamento com Deus por meio da oração, cultivar um amor mais profundo uns pelos outros e ajudar a guiar os perdidos de volta à luz da fé. Somos chamados a viver não apenas para sobreviver, mas para brilhar como faróis do amor de Deus em um mundo cada vez mais consumido pela escuridão. Concluindo, a mensagem da Virgem Maria, conforme compartilhada pelo Padre Petar, é tanto um aviso solene quanto um chamado à ação. Devemos estar vigilantes, espiritualmente preparados e inabaláveis em nossa fé. A escuridão pode estar se aproximando, mas com a orientação de Deus e a intercessão da Virgem Maria, não apenas sobreviveremos, resistiremos e seremos uma luz para os outros. Vamos atender a esse chamado urgente, permanecer unidos em oração e fortalecer nosso compromisso de viver como verdadeiros discípulos de Cristo.
Que possamos encontrar consolo no conhecimento de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está conosco, nos guiando em direção à sua luz eterna. Em meio à crescente escuridão espiritual e aos desafios sempre presentes de nosso tempo, a mensagem da Virgem Maria é de esperança inabalável e orientação divina. Embora seus avisos sobre o estado perigoso do mundo sejam urgentes e preocupantes, ela também nos assegura de sua amorosa e poderosa intercessão. Não tenham medo, estou com vocês, ela promete eternamente, exortando os fiéis a depositarem sua confiança em sua proteção maternal e, acima de tudo, na graça de seu Filho, Jesus Cristo. Se vocês tiverem fé, poderão superar qualquer desafio, ela declara, oferecendo aos fiéis um caminho a seguir, um caminho de retidão que levará à vitória final sobre o mal. Para o padre Petar Ljubicic, essa revelação divina foi tão profunda que ele não conseguiu guardá-la para si. Um fogo sagrado foi aceso em seu coração, e ele sentiu uma obrigação avassaladora de compartilhar essas mensagens cruciais com o mundo. O que começou como uma missão humilde para falar ao povo de Medjugorje logo se transformou em um movimento mundial. Onde quer que o padre Petar fosse, ele falava fervorosamente sobre a unidade cristã, a necessidade crítica de oração e o chamado urgente para uma profunda renovação da vida espiritual. Suas palavras eram um chamado claro à ação, atingindo profundamente os corações daqueles que estavam prontos para ouvir. A oração é a base da nossa vida espiritual, o padre Petar frequentemente proclamava. É como falamos com Deus e também como recebemos sua proteção, direção e força. Sem oração, nos expomos à escuridão que busca devorar o mundo. Essa verdade simples, porém profunda, tornou-se a pedra angular de seu ministério. Em um mundo tão consumido por distrações mundanas e pecado, os fiéis estão sendo chamados a retornar à oração, a oração como a tábua de salvação que os sustentará nas provações que virão. O padre Petar enfatizou que o poder da oração se estende muito além da proteção pessoal, é por meio da oração que somos chamados a nos unir como irmãos e irmãs em Cristo. Devemos nos unir, ele exortou apaixonadamente, pois somente na unidade podemos encontrar a força para enfrentar os desafios que estão por vir. Unidade na oração, unidade na fé e unidade na ação são os pilares sobre os quais a Igreja permanecerá firme durante tempos de grande sofrimento espiritual. Apesar de enfrentar ceticismo e resistência em muitos lugares, o padre Petar permaneceu resoluto em sua missão. Houve aqueles que rejeitaram as mensagens da Virgem Maria como superstição, e outros que fizeram vista grossa para a necessidade de renovação espiritual porque estavam muito arraigados nos valores passageiros do mundo. No entanto, o padre Petar, fundamentado em sua fé inabalável, sabia que mesmo que apenas um pequeno número de almas fosse tocado, valeria a pena o esforço. Ele acreditava que cada coração despertado para a mensagem de oração, arrependimento e unidade seria mais uma alma salva na batalha contra as forças espirituais das trevas. A jornada do padre Petar reflete os desafios mais amplos que a humanidade enfrenta hoje. A disseminação da luxúria, a imoralidade desenfreada e a erosão da virtude ameaçam destruir o tecido moral da sociedade. O amor, antes puro e altruísta, foi distorcido em uma busca egoísta e trivial. A corrupção da inocência, particularmente entre os jovens, é profundamente preocupante. Essas forças, trabalhando incansavelmente para minar os fundamentos da fé, destacam a necessidade de um reavivamento espiritual, que esteja enraizado na oração, na pureza e no amor divino. Outro sinal crítico dos tempos é o declínio das vocações religiosas. À medida que menos pessoas dedicam suas vidas a servir a Deus, a Igreja enfrenta uma crise de liderança e orientação espiritual. As mensagens da Virgem Maria, no entanto, oferecem uma visão esperançosa de mesmo em meio a essas provações, a graça e a proteção de Deus permanecem disponíveis para aqueles que o buscam. Os esforços do padre Petar, embora enfrentem oposição, continuam a espalhar esperança. Seu incansável encorajamento para que pessoas de todas as idades nutram suas vidas espirituais é um exemplo inspirador de como, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz pode romper. O padre Petar pede a formação de grupos de oração, o fortalecimento de comunidades unidas na fé e o cultivo consistente da santidade pessoal. Esses pequenos atos de fé, quando combinados, podem desencadear um despertar espiritual global, uma renovação que ajudará a neutralizar as forças do mal no mundo. Seu trabalho nos lembra que não estamos sozinhos nesta batalha espiritual.
Com a Virgem Maria como nossa guia e protetora, e com a força que vem da oração e da unidade, podemos enfrentar o que estiver por vir com coragem e esperança. A escuridão pode estar crescendo, mas a luz da fé brilha ainda mais forte. A Virgem Maria, por meio de suas mensagens e da dedicação de servos como o Padre Petar, nos chama a superar os desafios, a permanecer firmes na oração e a nos unir como um só corpo de Cristo. Nestes tempos de provação, corramos para Jesus, apeguemo-nos às suas promessas e confiemos em seu amor e misericórdia. Por meio da oração, da unidade e da fé inabalável, perseveraremos, e finalmente, triunfaremos, pois a graça de Deus é mais poderosa do que qualquer escuridão que busca nos vencer. Que todos levemos essas mensagens a sério, nos preparemos espiritualmente e nos comprometamos com uma vida de oração e unidade. Permaneçamos firmes na fé, sabendo que a proteção maternal da Virgem Maria e o amor de Cristo nos guiarão à vitória eterna. O ministério do Padre Petar Ljubicic se tornou um poderoso testamento do poder transformador da fé, da oração e da participação sacramental na vida da Igreja. Sua jornada, inspirada pelo chamado urgente da Virgem Maria à renovação espiritual, tocou corações e desencadeou um profundo reavivamento em comunidades em todo o mundo. Pessoas que estavam distantes da Igreja por anos começaram a retornar, atraídas pelas profundas mensagens de esperança e redenção que o Padre Petar compartilhou. Ficou claro que essas não eram apenas palavras, mas testemunhos vivos do poder da fé para curar e restaurar. Um dos aspectos mais comoventes do ministério do Padre Petar foi testemunhar a mudança nos corações dos jovens, muitos dos quais nunca haviam pensado muito em questões espirituais. Esses jovens, muitas vezes perdidos nas distrações e no caos da vida moderna, descobriram um novo senso de propósito e significado. Grupos de oração começaram a se formar, e um novo fervor religioso se espalhou pelas comunidades que ele visitou. Esses jovens não estavam apenas ouvindo os ensinamentos da Igreja, eles os estavam vivendo, experimentando em primeira mão o profundo impacto de um relacionamento com Deus. Talvez uma das histórias mais pungentes que o Padre Petar encontrou foi a de um jovem lutando contra o vício. Sua vida havia sido consumida por hábitos destrutivos e desespero, mas depois de ouvir o Padre Petar falar, algo se agitou profundamente dentro dele. Ele tomou a decisão de mudar, buscando orientação espiritual e se juntando a um grupo de oração. Sinto que há esperança para mim pela primeira vez em anos, disse ele, sua voz cheia de convicção recém-descoberta. Tenho certeza de que, com a ajuda de Deus, posso superar meus demônios. Este poderoso momento de transformação foi um testemunho vivo da força da fé e do poder da oração para curar até as feridas mais profundas. Foi um lembrete de que ninguém está além da redenção e que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Ao longo de suas viagens, o Padre Petar testemunhou inúmeras histórias semelhantes de despertar e cura espiritual. Essas transformações não eram isoladas, elas aconteciam em todos os lugares que ele ia. Cada história era uma afirmação poderosa da intercessão da Virgem Maria e da importância vital da missão do Padre Petar. Seu trabalho não era apenas trazer as pessoas de volta à Igreja, era trazê-las de volta à vida, a uma vida cheia de esperança, propósito e conexão divina. Um dos aspectos mais inspiradores da jornada do Padre Petar foi a maneira como as comunidades se uniram, unidas pela fé e um compromisso compartilhado de viver os ensinamentos de Cristo. A fé, para essas comunidades, deixou de ser uma questão privada, tornou-se um esforço coletivo, uma responsabilidade compartilhada de viver como Cristo instruiu e espalhar seu amor aos outros. Em uma dessas comunidades, um grupo de jovens decidiu dedicar suas vidas à propagação da Palavra de Deus. Eles organizaram programas de extensão, retiros e reuniões de oração. Um ministério jovem foi estabelecido para alcançar outras pessoas que buscavam significado em suas vidas, fornecendo uma fonte de força, comunidade e esperança. Os resultados foram inegáveis. À medida que os jovens carregavam a tocha da fé, mais e mais de seus pares eram atraídos para a Igreja. Esta não foi apenas uma tendência passageira, foi um despertar espiritual, um reavivamento enraizado na oração, na comunidade e em um profundo compromisso de viver de acordo com o Evangelho. Esses jovens não estavam apenas se juntando à Igreja, eles estavam ajudando a liderá-la, demonstrando o imenso poder da ação coletiva e da fé compartilhada diante de um mundo sombrio e conturbado.
A determinação inabalável do Padre Petar de espalhar a luz de Cristo por onde quer que vá continua a inspirar aqueles ao seu redor. Ele se tornou um farol de esperança em um mundo cada vez mais cheio de incertezas e escuridão espiritual. Sua missão, liderada pelos ensinamentos da Virgem Maria, é um lembrete de que mesmo nos momentos mais difíceis, a fé, nutrida pela oração e unidade, perdurará. Os desafios que temos pela frente são reais, mas não são intransponíveis. Com a ajuda de Deus e pela força da Igreja e de seus membros, podemos nos elevar acima da escuridão. O trabalho do Padre Petar chama todos nós à ação. É um chamado para nos prepararmos espiritualmente, para nos unirmos em oração e para confiar na proteção sobrenatural que Deus oferece àqueles que permanecem fiéis. A Virgem Maria, em sua amorosa orientação e proteção, está sempre ao nosso lado, nos levando à vitória sobre as forças que buscam nos dividir e destruir. Nossa fé, nossa confiança inabalável em Deus e em sua Mãe, nos levará através das provações que virão e nos sustentará através de qualquer adversidade que o futuro possa trazer. Vamos levar o exemplo do Padre Petar a sério. Vamos nos unir em amor e oração, fortalecer nossas comunidades e nos apegar aos ensinamentos de Cristo. Ao fazermos isso, faremos parte de um grande reavivamento espiritual que iluminará o caminho para os outros e trará esperança a um mundo que precisa de salvação. Juntos, por meio da fé, oração e unidade, podemos superar a escuridão e construir um futuro de luz e paz.